E aí galerinha, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estarei trazendo a primeira análise de episódio especial do nosso canal. Um episódio especial de um dia que tem bastante relação com Bleach com os Shinigamis. O dia de finados. Mentira. Na verdade foi porque eu não consegui fazer um vídeo de especial do dia dos pais ou do dia das crianças. Então sem mais conversas, vamos para a análise. O episódio começa com aquela abertura foda pra caralho. E que já teve até uma tradução em português feita pela melhor banda de otakus fedidos do país. Também conhecida como Dikira Juju. Luzes das estrelas, ilumina das estrelas. Luzes dessa noite, iluminam das estrelas. E depois mostra algum lugar sombrio e cheio de fumaça e poluição. Provavelmente deve ser algum morro de São Paulo. Então aparece alguém conversando no fundo. E depois aparece a sombra do irmão da Orihime que foi derrotado. Indicando que o cara que está falando provavelmente é um responsável por transformar ele em rolo. Depois a cena muda para a família do Ichigo toda reunida subindo um morro. Então mostra a escrava da casa, a Yozu, reclamando da subida. Porque o negócio dela é ficar em casa, fazendo o almoço e assistindo Fátima Bernardes. Pobre criança que nunca conheceu a TV do Lobinho. Pobre criança. Então a irmã mais nova do Ichigo, a Karin, fala para a escrava da casa, a Yozu, não ficar reclamando, porque senão o pai delas vai ficar enchendo o saco. Mas aí já era tarde demais. Então o Ishin começa a plantar bananeira e a subir o morro em alta velocidade. E depois dá um mergulho para olhar debaixo da saia da Yozu. Mas a Karin, também conhecida como Cristiano Ronaldo feminina, dá um chutão que faz o velho rolar morro abaixo. Depois mostra a Rukia cumprimentando eles de forma extravagante e o Ichigo já fica todo nervoso e sai correndo pra falar com ela. Então a Karin já fala que eles vão sair para dar uns amassos, enquanto a Yozu fica falando que aquela garota tinha um vestido igual dela. Depois mostra o Ichigo muito puto, dizendo que tinha pedido um dia de folga, mas a Rukia manda ele tomar no cu e diz que o Shinigami substituto nunca tira férias. Depois mostra uma mão desconhecida ao fundo. Provavelmente alguém que estava cagando e acabou ouvindo conversa dos dois sem querer. Então a Rukia começa a perguntar como a mãe do Ichigo morreu, dizendo que ela pode ter sido vítima de um rolo e blá blá blá. Então o morango de cabelo laranja começa a ficar muito puto com ela e diz que não tem nada a ver com o rolo e que na verdade ela morreu por culpa dele. Pobre Ichigo que não conhece as conveniências do roteiro. E o morango já sai correndo com raiva da Rukia. Depois mostra o cara que estava cagando escondido aliviado porque os dois pararam de discutir e porque ele não foi pego. E então mostra a Orihime conversando com a Tatsuki e ela fica perguntando como deve ser beijar o Ichigo. E a Tatsuki já faz uma cara de quem tenta fingir que não sabe de nada. Mentira. Na verdade a Orihime estava falando que o Ichigo devia ser algum protagonista de anime e Tatsuki fala que conhece o morango desde que ele era pequeno e eles faziam karatê juntos. E depois ela começa a falar que o Ichigo vivia apanhando dela e era um bebê chorão e filhinho da mamãe. E depois a Tatsuki começa a ficar deprimida porque começa a falar de quando a mãe do Ichigo morreu e desde aquele momento o morango de cabelo laranja parou de sorrir. E então mostra a Rukia super triste por ter falado bobagem pro Ichigo e o Kon já sai da mochila pedindo para ir embora. Então ela acaba dando de cara com o sujeito que estava cagando e a gente descobre que ele é um Shinigami. E depois mostra o morango deprimido pensando no passado. E então começa a mostrar um flashback do que aconteceu. E no flashback podemos ver um carro jogando água na cara do Ichigo. Depois mostra a mãe do morango secando o rosto dele, diferente da minha mãe que deu risada quando algo parecido aconteceu comigo. Depois mostra os dois andando perto de um rio agitado e o morango de repente vê uma criança perto da margem, então ele sai correndo para tentar salvar a criança. Então a mãe do Ichigo vai correndo atrás do filho para tentar impedir, mas ela acaba pisando num cocô de cachorro e acaba tropeçando e batendo a cabeça em uma pedra. Depois mostra a irmã mais nova do Ichigo, a Karin, e a escrava da casa, a Yozu, visitando o túmulo e a Yozu está chorando muito. Então a Karin já fala que ela não precisa chorar porque a Masaki nem é sua mãe. Então o pai do morango aparece dizendo que a Masaki é mãe da Yozu sim, porque mãe é quem cria e não quem bota no mundo. Então a Karin já manda o velho calar a boca e diz que ele também não é o pai da Yozu e que os pais da Yozu são o dono da lojinha que usa um chapéu listrado e uma figurante qualquer. E se você não sabe do que eu estou falando, aconselho a assistir a análise do quarto filme, onde eu explico esse fato com argumentos e provas irrefutáveis. E depois mostra a Rukia com o Shinigami que estava cagando no mato e ele começa a falar que estava procurando pela garota faz tempo e que ele estudou com ela e blá blá blá. E então começa a mostrar algumas imagens da Rukia na academia de Shinigamis e ficamos sabendo que o nome do Shinigami é Figurácio e que o Figurácio está lá para investigar o que aconteceu com ela e coisas do tipo. E depois mostra o Kon desesperado atrás do morango porque a Rukia corre perigo e o Figurácio começa a perguntar para a Rukia porque ela está usando um Jigai ao invés de estar na forma de Shinigami e ela diz que é porque ela está sem o poder de Shinigami. Então o Figurácio já começa a falar que ela dando uns amassos em algum garoto humano e a Rukia já começa a ficar brava porque ela é mó pega ninguém. Então o Figurácio começa a dizer que esse tipo de coisa é proibida na Soul Society e que vai prender ela por isso. Mas então o Ichigo chega para lutar contra o Figurácio, mas como ele ainda está na forma humana ele precisa se transformar em Shinigami. Então rola uma cena mó bosta dele enfiando a mão na boca do Kon para tentar tirar a pílula dele e o Ichigo esquentadinho já começa a querer ir para cima do Figurácio. E a irmã mais nova do Ichigo, a Karin, sente a presença de um Hollow por perto e enquanto isso o Ichigo e o Figurácio continuam trocando golpes de Zanpakutou até que a Rukia recebe uma mensagem de ataque de Hollow. Então o Ichigo e a Rukia saem correndo para onde o Hollow está. Depois mostra o Hollow atacando a irmã mais nova do Ichigo, a Karin, e a escrava da casa, a Yozu, e depois mostra que o Ichigo e a Rukia ainda estão brigados pelo que foi dito antes, mas a Rukia vira e fala uma das coisas mais épicas da série. Eu sei que quer me perguntar sobre a morte da minha mãe, não quer? Você me responderia? É um assunto pessoal. Eu sei que é um ferimento profundo. E por causa disso, eu não sei que palavras usar. Não sei como perguntar sem trazer toda a sua dor à tona de novo. Sem despedaçar seu coração. Eu esperarei um momento, e quando você quiser falar, quando sentir que está pronto para me contar sobre isso,
Eu estarei aqui pra ouvir. Mano, esse diálogo é muito foda, puta que pariu. Mas só acontece porque é um anime, e se fosse na vida real, eles estariam ofegantes e sem fôlego. Depois mostra a Yuzu e a Karin sendo atacadas pelo Hollow, enquanto o Ichigo e a Rukia correm para o campo de batalha. E o episódio acaba. E antes de começar com o próximo episódio, gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se não é inscrito. Pode clicar no botão que eu espero. Se deixou o like. Ótimo. Edson, eu tenho uma surpresinha pra você. A Rukia fazendo a dancinha do... Tudo isso! E depois mostra o Hollow segurando a escrava da casa, a Yuzu, pelo pescoço. Então o Ichigo chega e liberta ela. E então Hollow decide usar a irmã mais nova do Ichigo, a Karin, como refém para manter alguma vantagem. E o figuraço aparece dizendo que esse Hollow é bastante perigoso. Então o morango de cabelo laranja percebe que o Hollow tem uma extremidade, que é igual a criança que ele viu no rio quando a mãe dele morreu. E a Rukia já começa a falar que esse Hollow é muito conhecido, que ele é conhecido como grande pescador, e que está foragido há mais de 50 anos e blá blá blá. Então o Ichigo já começa a deduzir que foi esse Hollow que matou a mãe dele, e já parte pra cima do bicho para tentar libertar a irmã mais nova dele. Mas como o Hollow é malandrão, ele desvia com facilidade, e já manda aquele ataque de pelos no morango. E a Rukia já tenta usar aquele Kido nervoso, mas o Hollow acerta ela em cheio e ela bate as costas numa lápide. Então o Hollow decide devorar a Karin, mas o figurácio pula para salvar ela e corta o braço do bicho. Então o Ichigo se solta e o Hollow tenta pegar a Karin de novo, mas o figurácio entra na frente e acaba se machucando. Então rola um momento mó emocionante do figurácio, dizendo como os Shinigamis devem proteger as pessoas dos Hollows e blá blá blá. Depois o figurácio cai no chão e todo mundo pensa que ele morreu, mas na verdade ele só tirou uma soneca. E depois o Kon segura as irmãs do Ichigo e leva elas para um lugar seguro, e o morango já decide ir pro X1 com o Hollow. E então rola um monte de cenas aleatórias e nada a ver, feitas apenas para o episódio ganhar tempo e para dar o intervalo no momento em que o Ichigo é golpeado. E depois mostra a Rukia super preocupada e querendo ajudar, mas o morango orgulhoso pede para ela não interferir. Então o Hollow cria um boneco igual a Masaki, e o Ichigo já fica pensando em não atacar, mas a Rukia fica tentando manter o Ichigo focado, e ela começa a se lembrar do próprio passado, e começa a ficar triste e deprimida. Então o figurácio abre os olhos, e o morango decide ir para cima do Hollow, mas ele fica usando o boneco da Masaki como escudo, e golpeia o Ichigo quando ele baixa a guarda. E o Hollow já se prepara para dar um golpe final no morango de cabelo laranja, mas de repente o boneco da Masaki começa a brilhar, e revela a verdadeira Masaki, e ela fala que o Ichigo virou um tremendo de um viadinho, mas que ela ainda ama ele, e que está muito orgulhosa de ser a mãe dele e da Karin, e de ter adotado a Yuzu. E depois mostra a Orihime voltando para casa, porque tinha que mostrar ela fazendo alguma coisa, já que ela teve um arco de personagem no episódio anterior. E então o Ichigo finalmente acerta uma no Hollow, e o bicho decide fugir desesperadamente, e o morango já começa a cair de cansaço, mas a Rukia socorre ele. Então o figurácio decide ir embora, dizendo que não vai interferir no relacionamento deles, mas que ela devia tomar cuidado, pois o pessoal da Soul Society certamente vai vir atrás dela. E depois mostra o Ichigo na frente do túmulo da Masaki, e o pai dele já aparece para dar algumas palavras de sabedoria, mas o morango já começa a ficar para baixo e falar umas bobagens sobre o porquê ninguém bota a culpa nele. E o velho Ishin já manda uma real poderosa no morango. Você é um Itachi por acaso? Não, senhor. Você é o rei Quincy? Não, senhor. Então você não tem culpa de nada. E depois o pai do morango dá um chute na costela dele para ele ficar ligeiro e diz pro filho viver uma vida boa, ser feliz e blá blá blá. E então o Ichigo começa a conversar com a Rukia e pede para continuar com o trabalho de Shinigami até que ele possa vingar a morte da mãe dele. E o episódio acaba. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da análise especial do Dia de Finados. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Me siga também nas minhas outras redes sociais. O link vai estar na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.